Em aula inaugural proferida na Universidade de Harvard, no dia 28 de agosto de 1829, Joseph Story apresentou o plano de sua obra sobre o conflito de leis, dizendo que nela se dedicaria ao exame de uma variedade de questões muito interessantes que decorrem da aplicação de um direito estrangeiro, o domínio que se costuma denominar de lex fori e lex locti. Entre essas questões figuram a da fixação do domicílio no estrangeiro, dos casamentos, divórcios e dos crimes que contêm um elemento de extraneidade, as questões dos testamentos e das sucessões, das liberalidades e dos contratos, do efeito da prescrição estrangeira, do processo estrangeiro e dos julgamentos estrangeiros, e também, de forma incidental, a questão da natureza e da extensão do poder de jurisdição dos tribunais na administração da justiça aos estrangeiros e sobre o valor e o efeito a ser reconhecido às ordens dos tribunais estrangeiros. Está aí uma síntese feliz do campo de estudos da nossa disciplina por um autor americano que tinha um horizonte europeu da matéria, consciente de que conflitos ocorrem não só no plano interno dos Estados Unidos, em que as legislações estaduais divergem entre si, como também no plano internacional, o que não foi seguido pela maioria dos jus internacionalistas norte-americanos da segunda metade do século XX, utilizando o sistema anglo-americano de examinar e comentar a experiência dos tribunais. Na primeira edição de seu livro, Story citou cerca de 500 decisões da jurisprudência e, na segunda edição, o número foi enriquecido para aproximadamente 700 julgados. Story expõe os princípios territorialistas de d'Argentré, aperfeiçoados por Huber, sem se comprometer com suas teorias. O mestre de Harvard foi o primeiro a empregar a denominação direito internacional privado e, não aceitando a divisão da matéria em estatutos, pessoal, real e misto, como faziam os autores europeus de sua época, versa os inúmeros temas separadamente, como delineara em sua aula inaugural. As comitas gentium dos holandeses, significando a gentileza internacional como justificadora da aplicação de leis estrangeiras, foi substituída por Story pela noção de que a aplicação do direito estrangeiro se faz na busca da boa justiça. Em suas edições posteriores, Story transcreve uma decisão da Suprema Corte norte-americana no caso Bank of Augusta versus Early, em que o Justice Taney, ao expor a razão para aplicar a lei estrangeira, disse: é ocioso enumerar os exemplos em que, na prática generalizada dos países civilizados, as leis de um país, por cortesia das nações, são reconhecidas e executadas em território de país estrangeiro. Os casos de contratos realizados em países estrangeiros são exemplos conhecidos e as cortes de justiça os têm executado de acordo com as leis do lugar em que firmados, sempre que essas não estejam repugnantes às leis locais. É um ato voluntário da nação que a oferece, contribuindo tão poderosamente para promover a justiça entre os indivíduos e produzir uma comunicação amistosa entre as soberanias a que os mesmos pertencem, que as cortes de justiça o consideram continuadamente parte da lei voluntária das nações. Com toda a verdade, está dito no conflito de leis de Story que a falta de uma regra positiva que afirme ou negue ou restringe os efeitos das leis estrangeiras, as cortes de justiça presumem a adoção tácita das mesmas por seu governo, ressalvado quando sejam repugnantes à sua política ou prejudiciais aos seus interesses. O texto dessa decisão mescla cortesia com justiça, mas dá mais ênfase ao segundo. Story reforça a teoria da busca pela justiça na aplicação da lei estrangeira, como a decisão do Tribunal Britânico no caso Warrender versus Warrender, em que Lord Brougham, após tecer considerações sobre a aplicação de leis estrangeiras em matéria contratual, assim conclui: por conseguinte, as cortes em cujo país surge a questão 1 recorrem à lei do país em que se fez o contrato, não ex comitae, mas ex debito justitiae. Story se refere a um comentário de Hatfield que contribui para esclarecer a razão da aplicação da lei estrangeira, dizendo que não se pode pretender que os tribunais, quando se referem à lei do Estado estrangeiro, fazem-no por cortesia, assim como não se pode dizer que quando alguém invoca um dicionário estrangeiro para melhor compreender o exato significado dos termos utilizados no contrato redigido naquela língua, falo por cortesia. O conhecimento da língua estrangeira não é mais indispensável do que o da lei estrangeira para a exata compreensão dos termos contratuais. E prossegue Story. Se em um caso perante a corte americana os direitos das partes dependem de uma transação que deve
ter lugar na França e a transação é de um caráter sobre o qual a lei francesa e a lei norte-americana são diferentes, apresenta-se a questão se a transação se rege pela lei francesa ou não. Se a Corte decide que ela se rege pela lei francesa, estará obrigada a aplicar esta lei ao fixar os direitos das partes, não por cortesia e urbanidade para com a França, mas porque a justiça assim o exige. Os direitos das partes dependem, em parte, das circunstâncias da transação, e em parte da lei que deu à transação sua força e seus efeitos. Seria tão injusto aplicar uma lei diferente como seria determinar os direitos das partes de acordo com uma transação diferente da que foi realizada. Ao aplicar a lei francesa, a Corte não concede a mesma efeitos na América, mas apenas reconhece o fato que teve efeito na França. Aqui se encontra a nascente da teoria anglo-americana, baseada em Huber, dos vested rights, pela qual não se aplica a lei estrangeira, mas tão somente se reconhecem os efeitos que ela já tenha produzido. O que se casa com outra teoria dos anglo-americanos de que a lei estrangeira é aceita como fato e não como lei. E tudo isso, a rigor, representa um retorno às ideias de Huber. Ao estudar as várias questões jurídicas que se colocam diante do aplicador da lei, Story foi estabelecendo regras sobre a lei a ser utilizada para cada setor do direito. Para o Estado e a capacidade das pessoas, fixou a regra geral do domicílio, excetuada a capacidade de contratar, para a qual adotava a lei do local do contrato. Para o casamento, sujeitava a capacidade, a forma e a validade à lei do lugar da celebração. Em matéria de regime de bens, havendo contrato, respeitar-se-ia o que tivesse sido pactuado. E, inexistindo pacto, os móveis se regeriam pela lei do domicílio conjugal, os imóveis pela lei do lugar de sua situação. Para os contratos, a lei do lugar de sua feitura, com ressalvas para a lei do lugar de sua execução. Os bens móveis pela lei do domicílio do proprietário e os imóveis pela lei do local. Sucessões, a mesma distinção entre móveis e imóveis. Estabeleceu com clareza a ressalva da ordem pública contra a aplicação de leis estrangeiras repugnantes ao espírito do foro. Grande foi a influência de Story não só nos Estados Unidos, como também na Europa. Félix, autor do importante Traité du droit international privé ou du conflit de lois de différentes nations en matière de droit privé, publicado na França em 1843, escreveu no prefácio a sua segunda edição. Esse resultado é que nos conduziram nossas pesquisas e meditações, e encontramo-no confirmado e desenvolvido na sábia obra de Story, professor de Direito da Universidade de Harvard, em Cambridge, e juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos da América do Norte. A obra influenciou marcadamente a consolidação das regras de direito internacional privado norte-americanas, elaborada em 1934 pelo Instituto de Direito Americano, sob a direção do professor Joseph Henry Bale. Também de Harvard, o já acima referido Restatement of the Law of Conflicts of Laws. O segundo jurista com forte influência no direito internacional privado é Frédéric Calvin-Savigny, professor da Universidade de Berlim, membro do Instituto de França. Escreveu System des römischen Rechts, sistema do direito romano atual, em que se concentra no direito privado de sua época à luz de suas origens no direito romano. O oitavo e último volume da obra foi dedicado pelo autor às questões decorrentes dos limites do império, das regras de direito no tempo e espaço, em que são expostas teorias que parecem incompletas e inacabadas, não por fraqueza do autor, mas pela natureza especial da disciplina. Savigny foi o grande inovador do moderno direito internacional privado, discordando com veemência das teorias territorialistas de Huber e seus contemporâneos. Inúmeros autores, disse Savigny, tentaram resolver essas questões pelo princípio da independência e soberania dos Estados, e partem das seguintes duas premissas. Cada Estado pode exigir que em toda a extensão de seu território não se reconheçam outras leis que não as suas. 2. Nenhum Estado pode estender a aplicação de suas leis além de seus limites territoriais. Savigny sustenta que quanto mais as relações entre os diversos povos se ampliam, mais nos devemos convencer da necessidade de renunciar ao princípio da exclusão, para adotar o princípio contrário. O interesse dos povos e dos indivíduos exige igualdade no tratamento das questões jurídicas, de forma que, em caso de colisão de leis, a solução venha a ser sempre a mesma, seja em que país se realizar o julgamento. Isso, diz Savigny, decorre de um ponto de vista que ele denomina de comunidade de direito entre os diferentes povos, segundo o qual, para encontrar a lei aplicável a cada hipótese, há de se determinar para cada relação jurídica o direito mais de conformidade com a natureza própria e essencial desta relação. O direito mais conforme para cada relação jurídica é encontrado por meio da localização da sede da relação em causa.
Essa sede é representada pelo domínio das pessoas, no que tange ao seu estado e capacidade, pela localização da coisa para qualificá-la e regê-la, e pelo lugar da solução das obrigações para as questões jurídicas dela decorrentes. Savigny reconhece que há exceções ao princípio da comunidade de direito entre os povos, por força de determinadas leis que existem em cada nação e que têm natureza rigorosamente obrigatória, não admitindo a escolha de leis de outra fonte, havendo, por outro lado, instituições de certos países que não são reconhecidas em outros países, não podendo pretender reconhecimento de seus tribunais. A poligamia, a proibição da aquisição de propriedade imobiliária por judeus, o Instituto da Morte Civil e a escravidão são 4 instituições exemplificadas pelo professor de Berlim como inaplicáveis em foros que não as admitem, constituindo-se assim exceções ao princípio da comunidade. Exceções cujo número, conclui Savigny, haverá constantemente de diminuir, através do desenvolvimento natural do direito no seio dos vários povos. O terceiro jurista importante para o direito internacional privado é Pasquale Mancini, italiano, criador do moderno direito internacional privado italiano, fundador e presidente do Instituto do Direito Internacional. Também Mancini falou na comunidade de direito ao defender o direito dos estrangeiros. Em 1853, assim se pronunciou: o tratamento dos estrangeiros não pode depender da comitas e da vontade soberana e arbitrária de cada Estado. A ciência só pode considerar esse tratamento um dever rigoroso de justiça internacional, de que uma nação não pode fugir sem violar o direito das gentes, sem romper o laço que a une à espécie humana, dentro de uma grande comunidade de direito, fundada sobre a comunidade e a sociabilidade da natureza humana. A principal lição de Mancini consta de sua aula inaugural na Universidade de Turim, em 1851, e concluída em 52, sob o título de La Nationalité come fundamento del diritto delle gente, em que estabeleceu a nacionalidade como critério determinador da lei a ser aplicada à pessoa em todas as matérias atinentes ao seu estado e à sua capacidade, contrariamente ao princípio de Savigny, que optara pelo domicílio. Em Mancini havia o elemento político. O batalhador pela unificação da República Italiana quis valorizar o direito italiano para os italianos, por força do qual o italiano seria sempre regido por sua lei nacional, onde quer que se encontrasse. A igualdade dos estrangeiros foi consagrada no artigo 3º do Código Civil Italiano de 1865. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini. E o princípio da nacionalidade como critério determinador da lei pessoal ficou estabelecido nas disposições de 1865, 42 e no artigo 20 da Lei sobre Direito Internacional Privado de 95, la capacità giuridica delle persone fisiche è regala dalla loro legge nazionale. Para Mancini, certas questões serão sempre necessariamente regidas pela lei da nacionalidade da pessoa, o Estado, a capacidade, as relações de família e sucessões. Esse é o princípio da nacionalidade. Já as questões atinentes aos bens, assim como os contratos e demais obrigações, podem ser regidas pela lei que a pessoa escolher. São leis subletivas que compõem o princípio da liberdade. E há um terceiro setor na vida humana e sociedade que se submete forçosamente às leis do foro. São as leis de direito público e certas leis privadas com forte conotação de ordem pública, que as autoridades locais exigem sejam aplicadas indiferentemente para todos que se encontrem sob seu território, é o princípio da soberania. Esses 3 princípios, nacionalidade, liberdade e soberania, estão claramente delineados no Código de Bustamante, artigo 3º, que assim dispõe: para o exercício dos direitos civis e para o gozo das garantias individuais idênticas, as leis e regras vigentes em cada Estado contratante consideram-se divididas nas 3 categorias seguintes: as que se aplicam às pessoas em virtude de seu domicílio ou da sua nacionalidade e as seguem, ainda que se mudem para outro país, denominadas pessoais ou de ordem pública interna, nacionalidade. As que obrigam por igual a todos os que residem no território, sejam ou não nacionais, denominadas territoriais, locais ou de ordem pública internacional. As que se aplicam somente mediante a expressão, a interpretação ou a presunção da vontade das partes ou de alguma delas, denominadas voluntárias, supletórias ou de ordem privada, liberdade. O critério da nacionalidade foi aceito pela grande maioria da codificação europeia, pelo Instituto de Direito Internacional e Conferência de Direito Internacional Privado de Haia, conforme várias convenções por ela patrocinadas. Além das doutrinas modernas, devemos voltar um pouquinho a Huber, jurista holandês,
que enunciou no seu De Conflictu Legum Diversarum in Diversis Imperii 3 princípios que até hoje, de certa forma, permeiam os ordenamentos. As leis de cada Estado imperam dentro de suas fronteiras e obrigam a todos os súditos desse Estado, mas não produzem efeito além desses limites. Súditos de cada Estado são todos aqueles que se encontram no seu território. Os soberanos conduzem-se de modo a tornar possível que as leis de cada país, depois de terem sido aplicadas dentro das suas fronteiras, conservem sua força e eficácia além das fronteiras, o que ocorre pela teoria da comitas gentium, cortesia internacional, que permite a aplicação extraterritorial das leis internas. Então aqui ele se baseia no princípio político, né, da negociação internacional. E quando ele fala em súdito, naturalmente ele se refere a um estado monárquico ainda, né? São termos que se utilizam nos estados monárquicos. Suzerano. A teoria de Huber tem sido considerada a síntese da tradição italiana e da escola d'Argentré, enriquecida do espírito internacional de Grotius e modernas doutrinas sobre soberania. Em Huber, vamos detectar uma ponte ligando o direito internacional privado com o direito internacional público. J.H.C. Morris, mestre britânico do direito internacional privado, continuador da obra de Dixey, sintetiza a teoria huberiana da seguinte forma. Nas suas 2 primeiras máximas, Huber proclama, mais claramente do que qualquer um antes dele, que todas as leis são territoriais e não podem ter força e efeito além dos limites do país em que foram promulgadas, mas obrigam todas as pessoas que se encontram dentro do país, sejam elas naturais ou estrangeiras. Essa insistência de Huber na natureza territorial da lei conquistou a simpatia dos magistrados ingleses e americanos. Em seguida, na sua terceira regra, Huber oferece 2 explicações para o aparente paradoxo constituído pela aplicação do direito estrangeiro além das fronteiras do país que as promulga, apesar da doutrina da soberania territorial. Sua primeira explicação é que isto ocorre simplesmente porque o outro soberano consente que assim se faça. Sua segunda explicação é de que não se aplica e executa o direito estrangeiro como tal, mas se reconhecem os direitos a que o mesmo deu origem. Essa terceira regra também contém as raízes da doutrina da ordem pública. Huber, com seu territorialismo e sua teoria de que só se admite aplicar a norma jurídica estrangeira na medida em que ela tenha criado direitos adquiridos, vested rights, teve enorme influência no direito anglo-americano. A Comitas encontrou fortes críticos. Como dizia um jurista americano, cortesia é exercida por quem detém o poder supremo. O dever dos juízes é distribuir justiça, de acordo com a lei, e decidir entre as partes, de acordo com seus respectivos direitos. Assim, quando um contrato celebrado no estrangeiro está sob litígio, não é por uma questão de cortesia que os juízes tomam conhecimento das leis do país onde o contrato foi celebrado, mas para constatar em que medida as partes se obrigaram. Eventualmente, a comitas passou a ser interpretada não como mera cortesia estendida a outro país, mas como aplicação do direito estrangeiro para a satisfação de uma exigência da própria justiça que se deseja alcançar na solução do caso. Segundo Jacob Dollinger, o direito internacional privado positivo tem início com o Código de Frederico o Grande, de 1794, que se constitui no direito geral dos Estados prussianos e que introduziu algumas regras de conexão. O Código Civil francês foi adotado na Bélgica em 1807, seguindo-se o Código Civil austríaco de 1811, do Haiti de 25, que também reproduziu o Código Civil dos franceses, dos Países Baixos de 38, o Código Civil da Sérvia de 44, Peru 52, Chile 55, Grécia 56, Romênia 65, Portugal 67, Uruguai 68, Argentina 69, Colômbia 73, Costa Rica 87, Espanha 88. O Código Civil Alemão, de 1896, continha regras básicas sobre a solução de conflitos e leis, conforme será visto ao longo do estudo. Para o professor Dollinger, a disciplina de Direito Internacional Privado não se restringia às instituições propriamente de direito privado, direito civil, né? Ela atuava no campo do direito público, com questões fiscais, financeiras, monetário-cambiais, penais, administrativas. Era preciso escolher a norma, né, num conflito. E, então, seria uma atuação incidental, vamos dizer assim, do direito internacional privado. Me parece, essa é uma opinião minha, aí como doutrinador, que isso decorre do equívoco da nomenclatura, né, do equívoco semântico de direito internacional privado que o próprio Joseph Story corrigiu.
E, infelizmente, a doutrina aqui da América do Sul não acompanhou essa evolução do direito americano. Alguns países europeus perceberam, mas, por exemplo, na Inglaterra ainda convive-se com, dependendo da universidade, com a subdivisão entre direito imigratório e conflito de leis ou o direito internacional privado como um objeto mais amplo e, repito, semanticamente equivocado, né? Porque o objeto da disciplina não tem a ver com o direito, o fato de ser natureza privada ou pública das regras que se verifica, né? É um critério de solução. Então, o conflito de leis seria possivelmente o melhor conceito e o mais preciso. E o próprio Dollinger, no manual dele, reconhece isso. Ele diz assim: ele vai se filiar a uma proposta um tanto extravagante de Armin John, que sugeriu o direito intersistemático. Tudo para não dizer que conflito de leis é o mais adequado, né? Aqui nós tivemos Maria Helena Diniz tentando introduzir o conceito academicamente e cientificamente, mas não conseguiu. Eu reputo até por desconhecimento, né, desse estudo da nomenclatura da disciplina. A maior parte dos juristas nossos ainda é da escola de direito público, de internacional público, né, que vão estudar os tratados, conflitos de normas negociadas e não de leis, né. Então, nos Estados Unidos, onde você tem conflito desde leis estaduais, né, com competências que são delegadas aos estados pela sua Constituição, então isso foi mais natural buscar essa precisão semântica. A ciência, aqui página 6 do próprio Dollinger, a ciência que tem como seu principal objeto o conflito das leis, estabelecendo regras para a opção entre as mesmas, é um direito eminentemente nacional. Daí ser incorreta a sua denominação internacional. O próprio Dollinger reconhecia que era inadequado o nome, mas manteve. Tradição, né? É muito difícil na ciência jurídica mudar alguma coisa depois que ela já está estabelecida, né? A denominação foi formulada pela primeira vez por Joseph Story, o próprio Story que criou o direito internacional privado. Depois ele reconheceu, por ação de Dixey, né, correspondências que os dois trocavam, o equívoco da disciplina e mudou também para conflito de leis, conflito de normas. Os anglo-americanos preferem a denominação Conflict of Laws, mais adequada, pois se refere ao principal objeto da ciência, se considerarmos que abrange todo tipo de conflito, inclusive o de natureza jurisdicional. A denominação é completa, não inclui no objeto da disciplina a nacionalidade e a condição jurídica do estrangeiro, que aí vai ser relegado para o direito migratório. Certo? Que aí vai resolver conflitos de casos concretos mesmo, através do direito constitucional, administrativo, né? O direito migratório seria uma espécie, uma espécie, uma subespécie talvez, né, do direito constitucional e administrativo. Então, o conflito de leis, matéria-prima do direito internacional privado, não ocorre apenas ante o confronto, a concorrência de leis autônomas, divergentes, oriundas de legislações de diferentes países, como se poderia pensar. Em verdade, nos seus primórdios, o direito internacional privado se ocupava do conflito entre leis das cidades do norte da Itália, Módena, Bolonha e outras, e das províncias francesas da Bretanha e Normandia. Que lei se aplicaria a um contrato firmado entre o cidadão da Bolonha e outro de Módena? Que regime de bens vigoraria no casamento entre um bretão e uma normanda? Essas as questões que ocupavam os estudiosos do século XIV a XVII. Na segunda parte do referido período surgiram os conflitos intercoloniais ou metropolitano-coloniais. Um conflito de um cidadão de uma metrópole com outro de uma colônia do além-mar. Que lei seria aplicada? Então, por exemplo, Portugal e Brasil, né? Que lei seria aplicada? Da colônia ou do império? Da metrópole? Pois, os séculos XIX e XX, na Polônia, vigoravam leis da Alemanha, da Rússia, do Império Austro-Húngaro e do Código Napoleão. No século XIX e XX, né? No México ainda existe Código Civil para cada província. Imagine a bagunça. Os Estados Unidos, já comentamos, né, ele cede autonomia para a legislação estadual, civil, comercial, penal, fiscal, processual. Então existem conflitos interestaduais, né? Na Suíça, que tem cantões, conflitos entre dois cantões,
que só terminou com o Código Civil de 1907, entrando em vigor em 1912. A lei venezuelana de 98 sobre direito internacional privado previu o problema de conflitos interespaciais com uma disposição especial. Dizia assim o artigo 3º da lei venezuelana: quando é direito estrangeiro que resulte competente coexistir diversos ordenamentos jurídicos, o conflito de leis que se suscite entre esses ordenamentos resolverá de acordo com os princípios vigentes no correspondente direito estrangeiro. Olha só, de princípio, de aplicação de norma principiológica. Você vê como a tecnologia do direito não acompanha a da política, né? Modernamente, muitas convenções incluem a cláusula federal, que indica a lei em vigor na unidade territorial em questão.